Olá, eu sou Roselete Portugal, aluna do curso de Física da UFMA e vou fazer a apresentação da disciplina de Química Geral e Inorgânica, tabela periódica. Tá? Vou fazer aqui um breve histórico, né, da tabela periódica. Século XIX, as primeiras tentativas de organização dos elementos. Tá? Em 1829, foi a contribuição de o nome, Boderheiner, tá? Boderheiner, né? Então, Boderheiner foi um dos que contribuiu para a tabela periódica, tá? Ele propôs as triades, ou seja, ele reuniu os elementos conhecidos em grupo de 3 elementos semelhantes. Em 1864, o químico inglês John Lewis, lei das oitavas de Newton, tá? Ele essa das oitavas de Newton foi uma das primeiras tentativas de organizar os elementos químicos. Quando os elementos químicos conhecidos na época eram dispostos em ordem crescente de suas massas atômicas. Newlands observou que as propriedades químicas do oitavo elemento, a partir de um dado elemento, era uma repetição das propriedades desses primeiros elementos. Tá? Em 1869, Dmitry Mendeleev ele organizou os elementos por ordem crescente de massa atômica e deixou lacunas prevendo novos elementos. Tá? Então, Dmitry ele desenvolveu o primeiro quadro periódico funcional e amplamente aceito, baseado na lei periódica que ele mesmo formulou. Ele também teve grandes contribuições que foram muito importantes para a tabela periódica. Entre essas contribuições, entre as principais contribuições, está a organização baseada na massa atômica e nas propriedades. Ele organizou os 63 elementos conhecidos na época em ordem crescente de sua massa atômica, priorizou agrupar os elementos com propriedades químicas semelhantes em colunas verticais ou grupo ou família. A segunda contribuição, a inovação dos espaços vazios e a previsão de elementos. Essa foi a sua contribuição mais ousada e genial, para que os elementos com propriedades semelhantes ficassem alinhados verticalmente. Ele deixou lacunas, ou seja, espaços vazios em sua tabela. Ele não apenas deixou os espaços, mas também previa a existência e a propriedade de elementos que ainda não havia sido descoberto, como o eca-silício, que se tornou o germânio, o eca-alumínio, que se tornou o galho, e o eca-boro, que se tornou o escânio. Quando esses elementos foram descobertos, anos depois, com propriedades que correspondiam surpreendentemente às previsões de Mendeleev. Sua tabela periódica ganhou grande credibilidade e aceitação na comunidade científica. A terceira contribuição, invenção da ordem por propriedade. Em alguns casos, para garantir que o elemento ficasse na coluna correta, com seus elementos químicos parentes, né? Mendeleev teve a coragem de inverter a ordem das massas atômicas. Por exemplo, ele colocou o telúrio, que tem a massa aproximadamente de 127,6, antes do iodo, que também tem massa aproximadamente de 126,9, porque as propriedades do telúrio eram mais semelhantes às do oxigênio e enxofre, e as do iodo eram mais semelhantes às do flúor e cloreto. Né?
Em 1913, Moseley que propôs a organização por número atômico, originando a tabela moderna, é a tabela que nós usamos até hoje, tá? Essa invenção, baseada na prioridade das propriedades, foi crucial e se provou correta. Mais tarde, com a descoberta do número atômico por Henry Moseley, a tabela periódica foi reorganizada na base do número atômico, o que validou as inversões de Mendeleev e reforçou a lógica do agrupamento por propriedade. Vamos ver um pouco sobre a estrutura da tabela periódica. A tabela periódica ela está estruturada, tá? Tabela periódica é uma organização dos elementos químicos que reflete suas propriedades e a estrutura de seus átomos, sendo baseados principalmente em número atômico. Aí nós temos uma das primeiras estruturas que foi critério de organização. A lei periódica moderna. As propriedades dos elementos são uma função periódica de seus números atômicos. Os elementos são dispostos em ordem crescente de número atômico, com o número de prótons no neutro. Aí nós temos as linhas horizontais, que são exatamente os períodos. São as 7 linhas orientais. Elas são numeradas de 1 a 7. Um período indica o número de cada eletrônica, nível de energia que os átomos daquele período possuem. Exemplo, os elementos do período 3 possuem elementos distribuídos em 3 camadas. As propriedades dos elementos variam gradualmente ao longo de um período. Colunas verticais são grupos e famílias. São as 18 colunas verticais. Elas são numeradas de 1 a 18. Um grupo reúne elementos que possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. Elementos de um mesmo grupo tendem a ter prioridade química semelhante devido ao número idêntico de número de valência. Nós temos como exemplo o grupo 1, que são os metais alcalinos, tem um elétron na camada de valência, o que lhes confere alta reatividade. Continuando ainda com os critérios de organização da estrutura da tabela, tá? Nós temos bloco dos elementos, que é a classificação. A tabela é dividida em 4 regiões, que são os blocos, com base nos subníveis mais energéticos em que os elétrons de valência se focalizam. Aí nós temos aí o bloco, tá? O bloco tem S, P, D, F. Nós temos o grupo 1 e 2, tá? Que tem como característica metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Do 13 é o bloco P, grupo 13 a 18, engloba metais, semimetais e gases nobres. Do bloco D, que é do grupo 3 a 12, são os metais de transição localizados no corpo principal, e o F, que é a série dos lantanídeos e actinídeos, geralmente dispostos separadamente na parte inferior da tabela. Aí nós vamos ver a última classificação por propriedades gerais, tá? São propriedades gerais. Os elementos são comumente divididos em 3 grandes categorias. São os metais. Deixa eu passar aqui. Voltando. São os metais. A maioria dos elementos localizados à esquerda e ao centro são bons condutores de calor e eletricidade e são maleáveis. Os ametais, que são localizados no canto superior direito da tabela, eles são mal condutores e tendem a ganhar elétrons em reações.
e os semimetais, que estão localizados na escadinha entre metais e ametais. Tá? Eles possuem propriedade intermediária. Nós vamos falar agora sobre as propriedades periódicas dos elementos. Tá? As propriedades periódicas dos elementos são exatamente aquilo o que se repete. São as propriedades que variam em intervalos regulares à medida que o número atômico aumenta. Elas se repetem a cada período, refletindo a estrutura da tabela periódica. Aí nós temos as características, que é o padrão de variação, né? São os valores aumento e diminui seguindo uma lógica previsível dentro dos grupos, que são as colunas, e os períodos, que são as linhas. Nós temos como exemplo principais os raios atômicos, que é o tamanho do átomo, a energia de ionização, que é a energia necessária para remover os elétrons, e a afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando um átomo ganha um elétron. Temos também a eletronegatividade, que é a tendência a atrair elétrons em uma ligação química. Dando continuidade ainda da propriedade periódica dos elementos, nós temos a eletropositividade, que tendência a perder elétrons, que é o contrário da eletronegatividade, e temos outras propriedades também, que é a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Temos também a tendência geral de crescimento, que é a regra da seta. Nós temos a propriedade, tá? Que é o raio atômico, que tem como tendência geral de crescimento. Então, a seta está indicando direita para a esquerda e de cima para baixo. A energia de ionização, ela tem como tendência de baixo para cima e esquerda para a direita. E a eletronegatividade, que é de baixo para cima e de esquerda para a direita, que é a tendência geral do seu crescimento. Aí nós temos a tabela aperiódica, é o que não se repete. A tabela aperiódica é exatamente o que não se repete. São as propriedades que variam de forma contínua, apenas aumentam ou apenas diminuem, sem apresentar um padrão de repetição regular ao longo dos períodos e grupo da tabela periódica. E também nós temos como característica dessa propriedade aperiódica o padrão de variação. A variação é geralmente progressiva, crescente ou decrescente, conforme o número atômico cresce, sem o pico e vale das propriedades periódicas. Aí nós temos como exemplo a massa atômica, praticamente sempre aumenta conforme o número atômico aumenta. O calor específico tende a diminuir conforme o número atômico aumenta. E temos outras, que é a dureza e índice de refração. Tá? Então, concluímos que o estudo demonstra que a tabela periódica é uma ferramenta essencial construída sobre a ideia de periodicidade. Newlands introduziu a ideia de repetição de propriedade, mas foi Mendeleev quem a consolidou ao organizar os elementos por massa atômica e, de forma genial, prevê a existência de novos elementos por meio de lacunas em sua tabela. A tabela atual organiza os elementos em ordem crescente de número atômico, em períodos, que são as linhas, e em grupos, que são as colunas, refletindo sua configuração eletrônica. As propriedades periódicas, como raio atômico e eletronegatividade, seguem tendência de repetição previsíveis, enquanto as propriedades aperiódicas, como a massa atômica, variam de forma contínua, permitindo a compreensão e a previsão do comportamento químico de toda a matéria. Conclui-se que a tabela periódica não é apenas um gráfico, mas sim um mapa lógico das relações entre os elementos que impulsionou o desenvolvimento da tabela. Então, muito obrigada e boa noite.